dia, pessoal, belezinha? Vocês estão me ouvindo bem aí? Só pra gente testar. Quem tá ouvindo, dá um joinha aí se meu áudio tá indo bem. Enquanto a gente espera aí a nossa convidada, vamos escutando musiquinha e vamos mandando aviãozinho aí. Vamos mandando aviãozinho pra quem tem interesse em se aposentar. Tem que assistir essa live, não pode perder. Bora lá. Enquanto isso, a gente vai aqui. Vai mandando aviãozinho, taca ali aviãozinho aí, povo. Convidando, vamos convidar nossos amiguinhos. E curtindo sozinho. Vou chamar aqui a Priscila, beleza? Ela já chegou. Aí a gente já começa a conversar enquanto o pessoal vai entrando aí. Bom dia, Priscila, tá me ouvindo aí? Bom dia, Tudo bom? tudo bom e você? Tudo bem também, graças a Deus. Primeiramente aí, né, um prazer te conhecer, ainda que virtualmente, né, não deu pra gente se conhecer, não consegui visitar você lá no seu escritório e tudo mais, mas é um prazer, você foi muito bem indicada por um colega aí, que é o Paulo Henrique também, um advogado, gente boa, apesar de ser meio petista, a gente brinca com ele. Mas, Eu agradeço o carinho aí do Paulo, um abraço. E eu estou muito feliz aí de participar dessa live, contribuir com o seu site, com o seu trabalho. Admiro muito o seu trabalho também. show de bola. Aí você sabe que a aposentadoria é um tema que dá muito o que falar, né? Nossa, como a gente geralmente abre aqui mais ou menos umas 10 empresas por mês e sempre o pessoal vem, mas como que vai funcionar a minha aposentadoria? Então, é um tema que chama muita atenção. E a gente está aí nessas questões aí das novas, dessas novas regras que está sendo criada para reverter a situação negativa da Previdência, né? E primeiramente, então, eu queria, antes da gente sair entrando no papo e tal, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho quem é a Priscila, conta para nós. Então tá. Bom, eu sou advogada previdenciarista, atuo na área já há quase 20 anos, sou exclusivamente previdenciarista. Sou apaixonada pelo direito social. E hoje aí eu pretendo contribuir um pouquinho com as dúvidas dos segurados, de quem está em vias de aposentadoria. Muitas dúvidas, Everton, veja bem, muitas dúvidas quanto a tempo de contribuição, muita gente preocupada. Mas e agora eu nunca mais vou me aposentar. Então, assim, eu estou aqui hoje exclusivamente para contribuir aí com vocês acerca dessas dúvidas, tá? Porque já atuo assim há muitos anos nessa área e sou uma apaixonada pelo direito social. Não, maravilha, show de bola. Então, já vamos começar aqui. Então, primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: a reforma previdenciária já está aprovada, já está valendo, já está tudo já engatilhado ou não? Ainda está em fase de tramitação, alguma coisa nesse sentido? Tá, ela já está valendo, tá? Desde o dia 13 de novembro de 2019, que na verdade ela foi aprovada no dia 12, tá? E ela foi publicada no Diário Oficial no dia 13. 13 de Certo. novembro é uma data fatídica, inclusive, para o Brasil. Ela foi aprovada, então, e publicada no Diário Oficial no dia 13. Então, ela já está valendo, foi com eficácia imediata desde o dia 13 do ano passado. E depois que ela passou a vigorar, as pessoas que estavam em vias de aposentadoria, elas devem parar sua contagem de tempo de contribuição no dia 13 e daí averiguar, lógico, as regras de
regras, Everton, e são 5 regras complicadas. Então, assim, acho que a gente vai precisar de mais lives até para explicar de uma a uma. Foram muitas mudanças impactantes. Tivemos alteração, inclusive, que no meu ver, né, a mídia, a grande mídia falou muito da idade mínima, mas o que soterrou para mim muito mais que a idade mínima, muito mais que a alteração do termo de cálculo do benefício. Então, as pessoas que estão em vias de aposentadoria, que já estavam no sistema, elas têm que parar sua contagem no dia 13 para ver em qual regra de transição que elas vão se encaixar, tá? Show de bola. Então, Mas ela já está valendo na sequência aqui é assim, quem começou então a trabalhar a partir do dia 13 já entra na regra nova, né? Quem acabou de assinar a carteira de trabalho ou começou a fazer a contribuição individual a partir do dia 13 de novembro, ele já vai ter que seguir a regra nova. Quem estava trabalhando já estava no mercado, então ele tem toda uma questão dele se localizar aí em qual regra de transição que ele vai fazer parte, certo? É isso? Entendi bem? Exatamente, exatamente, porque ela tem eficácia imediata. Show de bola. E aí a pergunta aqui também polêmica, Zé. E aí, com essa reforma trabalhista, as pessoas vão trabalhar mais mesmo ou não? É mito? Não, elas, com a reforma previdenciária, né? Elas vão trabalhar mais sim, tá? Elas vai têm que trabalhar ter mais, vai ter jeito. Vai trabalhar mais, consequentemente contribuir mais, né? Infelizmente, aí a reforma, eu era favorável a uma reforma, mas não dessa forma como ela foi colocada, tá? Ao meu ver, teria que ter sido feita uma reforma, mas não, tipo, mudar as regras no meio do jogo. O que aconteceu, Everton, foi o seguinte, a gente estava num jogo de futebol e alteraram as regras nos 45 do segundo tempo. Então, as pessoas que já estavam no sistema, elas terão que sofrer com mudanças drásticas aí, às vezes, no seu tempo de contribuição. Por exemplo, pessoas que poderiam estar há 3 anos de uma aposentadoria, elas vão ter que aumentar mais 3 anos de contribuição, totalizando 6 anos, né? E ainda ter o seu salário reduzido. Então, criou-se aí uma discrepância muito grande com relação a uma fatia de mercado que estava para se aposentar. Entendi. E deixa eu te fazer uma outra pergunta também, que é o seguinte, já nas regras antigas já se era uma confusão, né? Porque todo mundo vem com uma memória de cálculo diferente. Tem gente que fala assim, não, você tem que pegar as suas contribuições, descartar as 20% menores e fazer o cálculo em cima da média. Aí tem pessoas que falam, não, é só das contribuições de 94 real, despreza o que era antes do real. Aí é uma confusão. Aí eu queria que você só situasse para a gente, então, basicamente, sei como você disse, que são 5 mudanças, muita coisa, em 1 hora não dá para a gente falar, mas basicamente o que mudou? Do ponto de vista de tempo, de ponto de vista dessa... De cálculo, né? Ó, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, é o que eu falei para você. A forma de cálculo do benefício mudou, né? Antes da reforma, né? Como que era feito o cálculo? Se pegava 80% das maiores contribuições em reais, que é de julho de 94 até a data do requerimento, e excluía-se 20% das menores contribuições e se jogava na fórmula do fator previdenciário, ou se a pessoa eventualmente tinha o sistema de pontos, ela não caía no fator previdenciário e ela teria a possibilidade, por exemplo, de ter um salário integral. E isso agora com a reforma acabou. Primeiro porque eles pegam todos os salários de contribuição em real, de julho de 94 até a data do requerimento, não exclui 20% das menores, ou seja, se você teve contribuição de salário mínimo, por exemplo, teve teto e salário mínimo, eles vão computar aquele salário mínimo e, por óbvio, o seu salário ali vai jogar sua média para baixo. Vai jogar sua média para baixo. Depois que já tem um redutor. Uma das regras de transição ainda se utiliza do fator previdenciário,
Outras, eles aumentam, por exemplo, começa em 60%, como é no caso da aposentadoria por idade, começa em 60% e aumenta 2% para cada ano que se contribuiu além dos 15. Então, o cálculo, ela, além da idade mínima, né, que já foi um absurdo aí, a forma de cálculo veio para aniquilar mesmo o salário de benefício dos aposentados. Então, no meu ver, não só a idade mínima trouxe assim, e a exclusão da aposentadoria especial. Bom, a gente vai ter papo aí para muito tempo, Sim. mas a fórmula de cálculo, ela veio para aniquilar o salário de benefício e dos segurados. É uma viajada muito grande da minha parte dizer que a ideia do governo talvez é que, lógico, muito tempo para frente, 10, 20 anos, é pagar a aposentadoria no mínimo para todo mundo, piso mínimo. Olha, Everton, eu acho que não é uma viajada, tá? Eu acho que é uma possibilidade. É, Veja, provavelmente daqui a uns 20 anos vai haver outra reforma da Previdência, tá? Mesmo porque a população tem a tendência de viver mais, em outras, situações, mas não é uma viajada, tá? Talvez seja uma possibilidade. Entendi. Não, é que geralmente a gente começa a ver o pessoal, por exemplo, meu pai, ele já é aposentado, meu pai reclama demais. Fala, não, mas é o fator só joga a minha aposentadoria para baixo, lá na época eu me aposentei, sei lá, com X salários, a cada vez agora meu está sendo triangulado e tudo mais. E aí a gente vê um movimento que é o seguinte, na verdade só quem é beneficiado, vamos falar assim, matematicamente, é quem sempre contribuiu com o salário mínimo, porque o cara pagou o mínimo, pensa lá em 4, quanto era o salário mínimo? O cara pagou um mínimozinho lá, vai, vamos pensar aqui, o cara contribuiu um Prolabore, vai, nem sei na época lá, não, mas pagou um Prolabore 11% de contribuição sobre o salário mínimo lá atrás, que era uma miséria. Aí todo ano ele vem recolhendo só no mínimo, no mínimo, no mínimo. E cada ano, o salário mínimo, ele é revisado para cima, revisado para cima. Hoje, então, a contribuição que ele fez lá de 94, que era pouquinho, se transformou num salário de mais de R$ 1.000. Então, eu só vejo que quem tem vantagem financeira no INSS é só quem contribui pelo mínimo, porque a tendência é as revisões lá na frente, daqui 20 anos, o salário dele ser maior. O contribuinte normal, enfim, que contribui com mais, pelo que eu tenho visto das pessoas que se aposentam por conta do fator, acaba jogando para baixo. Estou viajando? Não. Estou Tá. sempre me perguntando se eu estou fazendo a conspiração do mal contra o INSS ou não. Se faz sentido mesmo. Não, não é bem uma conspiração do mal, tá? O que que aconteceu, Everton? Nos últimos anos, o índice do reajuste do aposentado foi diferente com o índice de reajuste do salário mínimo. Então, eu tenho casos, por exemplo, que a pessoa se aposentou com 3 salários mínimos há 10 anos atrás e hoje está ganhando 1,5. Por quê? Porque o índice do aposentado é sempre menor que o do salário mínimo. E isso criou uma discrepância, uma injustiça mesmo com quem contribuiu, como você falou que é o caso do seu pai, né? Que contribuiu, eu acho que você já ouviu a história, né? Ah, eu contribuí com 10 salários e hoje eu estou recebendo 2. Então, muitas vezes a pessoa já teve o seu salário inicial achatado por conta de fator, por conta das contribuições, e aí, no momento daquela aposentadoria, a gente até falava muito de uma revisão do poder de compra, né? Então, por exemplo, há 10 anos atrás eu conseguia fazer uma compra de X reais que hoje eu não consigo nem fazer um terço dela, né? Perdeu compra, o benefício ele achatou de um tanto que as pessoas não conseguem mais, nem por conta da inflação, mas por conta dessa diferença do índice de reajuste anual do aposentado com o salário mínimo. É mais ou menos que equiparou nos 2 últimos anos, mas nós passamos aí por 10 anos que, por exemplo, o salário mínimo tinha uma alteração de 7, às vezes 6%, e o aposentado 3%. Então, por que você falou que é mais vantajoso se aposentar com salário mínimo do que com mais? Porque o benefício previdenciário ele não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, quem se aposentou, por exemplo, há 5 anos atrás com um salário mínimo e meio, está ganhando um salário mínimo hoje e contribuiu com 1,5. Então, É. veja que
por conta disso que há essa diferença aí no valor do benefício atual, tá? Por conta dos reajustes que vieram seguindo aí ao longo dos últimos 10 anos. Então, assim, resumindo, na hora de descontar de mim, se desconta pelo maior valor, na hora de me paga o menor valor, né? Não triplicando, mas mais ou Exatamente, menos isso, certo? exatamente. Belezinha, show de bola. Você comentou, e eu não sei se todo mundo que está nos assistindo aqui, e as pessoas que depois vão assistir, porque a live fica ainda 24 horas aí no ar, você comentou que existe uma idade mínima que está sendo pensada, né, que está, na verdade, que entrou em vigor já. E qual seria essa idade mínima? Só para a gente deixar registrado aqui, para quem não sabe e tudo mais, ficar atento. 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, idade mínima para aposentadoria, depois da alteração da regra aí do dia 13 de novembro. E aí as pessoas que já Independente estavam... de quantidade de contribuição. Se o cara já tivesse tempo de contribuição, não importa, tem que ter a idade. Tem que ter a idade, 15 anos mínimos para a mulher e 20 anos para o homem, tá? E para quem já está no sistema, aí existem as regras de transição, que é para atingir esse tempo mínimo de idade e de tempo de contribuição, que daí diverge um pouquinho, porque nós tínhamos a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, e que hoje se chama aposentadoria, né? Então, mudou bastante coisinha, mas em regra, idade mínima 62 para a mulher e 65 para o homem. Que essa era 55 e 60, não é isso? Nem sei de Na cabeça. verdade, Everton, o que acontece? Antes da reforma, nós tínhamos uma idade mínima e um determinado X de tempo de contribuição para aposentadoria por idade. Antigamente, você teria que atingir 30 anos de contribuição se mulher, 35 se homem, com algumas diferenças no caso de professor, com aposentadoria especial, mas a regra era 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, tá? Agora, nós temos que não só ter o tempo de contribuição, mas nós temos também que ter a idade mínima, tá? Não podemos nos aposentar antes. E para quem já está no sistema, tem aquelas regrinhas de transição que a gente vai falar depois. Show de bola, beleza, maravilha. E aí já vou começar a entrar também nos temas polêmicos, polêmica aumenta a audiência. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui duas situações aqui. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas nós temos aqui na nossa carteira de clientes muitos corretores de seguros, tá? Certo. Corretores de seguros. E aí o que acontece? O corretor de seguros ele é um intermediador entre a seguradora e a pessoa que está comprando seguro. Por exemplo, não sei se você tem carro. Tem carro? Tenho, E aí provavelmente você tem seguro, certo? com certeza. Provavelmente você faz com algum corretor de seguros, correto? Certo, correto. Então pensa nesse fulaninho aí, pensa nesse ser aí. É uma fulana. Ah, uma fulaninha, show de bola. Então tá bom. Aí o que acontece? Existe uma situação que geralmente, então estamos tendo duas situações diferentes. Você tem um corretor que ele tem uma empresa, beleza, a gente já vai falar desse, mas tem um corretor que trabalha na pessoa física, beleza? Então olha que louco, olha que louco. Ele vai lá e se cadastra, vou dar um exemplo aqui, em 3 seguradoras diferentes, Porto, Azul e Itaú, tá bom? 3 diferentes. E aí ele começa a vender seguros, E aí ele vai lá e se cadastra na seguradora, e a seguradora entende que ele, obviamente, está trabalhando como uma pessoa física, então ele é um autônomo, certo? Se ele é um autônomo, o que a seguradora vai fazer? Vai reter o INSS dele sobre a comissão dele. Pela GFIP, tá. Beleza. A pergunta básica é o seguinte: imagina a minha situação, que lá no aporto de um valor alto, vamos dizer, Itaú eu produzi 20 e aí a seguradora me desconta os 11%, porque eu não avisei, eu poderia até, tem seguradora que fala assim, olha, me nomeia uma só seguradora para fazer a retenção da contribuição, e nas demais você não desconta. Mas a via de regra é que o corretor, na hora que vai fazer o cadastro, não se atenta a isso, ele vai lá e cadastra em todas e aí a seguradora retém tudo. A pergunta é, esse caso que o cara produziu R$20, um exemplo aqui, vai, R$50 que seja, e foi descontado dele
os 11% de contribuição de INSS, isso é computado também? Porque me parece ser uma contribuição mínima, abaixo de um salário mínimo. Essa é não sei se deu para entender. É possível juntar todas as contribuições de todas as seguradoras ou não? Ah, se for menor do que um salário mínimo, você perdeu esse dinheiro e não serviu para nada. Aí que tá, Everton. Aí é uma grande Boa, hein? Te injustiça. coloquei na parede agora, hein? Não é nem me colocar na parede, é uma situação que é muito chata, né? Porque, veja bem, ele contribuiu na Sim. exemplo que você deu para 3 seguradoras, é exemplo. Ele só Isso. vai contar de uma. Não é possível computar e nem se somar contribuições concomitantes. A gente chama isso de concomitância. Não é possível somar. Então, por exemplo, uma das seguradoras teria que, por exemplo, contribuir pelo menos com o mínimo de um salário mínimo, porque senão ele vai ter que. Olha só, olha o absurdo, ele vai ter que contribuir a diferença para poder computar aquele período, ele vai ter que escolher uma da que fez o recolhimento maior e recolher eventualmente a diferença para computar um salário mínimo. Mas não é possível somar. A concomitância não soma. Você está me dizendo que se tivesse de R$ 300 na A, R$ 300 na B, R$ 300 na C, que tivesse uma D mais 300, somando tudo dá 1.200, ainda assim não seria computado nada, porque não tem como juntar tudo isso. É isso? Que Exatamente. entendi? É. A gente precisa mudar isso, hein? A gente precisaria mudar isso, hein? Então é uma loucura, então, fazer um cálculo de uma aposentadoria de um corretor, de um autônomo, vai. Que loucura, hein? Nós vamos computar só a maior, tá? Não é possível computar aí as concomitâncias. Só poderemos computar a maior. Não é possível, não sei se está dando, a internet parece que está cortando, não sei se você está me ouvindo bem. Não, estou ouvindo bem. Tá. Então, o que acontece? Não é possível somar a concomitância, tá? Nós só vamos computar a maior. Então já dá Então um já fica toque um aí para seus recado amigos. aqui para o pessoal que é corretor de seguros e trabalha como pessoa física. Fiquem espertos, elejam somente uma seguradora, que é onde você tem a maior contribuição, que seja pelo menos superior a um salário mínimo, onde você tem um comissionamento maior de um salário mínimo, você eleja essa para fazer o desconto. E nas demais que você tem produção menor de um salário mínimo, mande carta para eles não descontarem, porque as seguradoras trabalham com isso, tem essa possibilidade. Se você provar que está sendo descontado em outra, porque senão vai acontecer isso que nós estamos conversando. Você está rasgando, está contribuindo para o INSS. É isso. Exatamente. Show de bola, tá bom. Então aí você respondeu já a primeira polêmica. Agora vamos pensar naquele fulano tem o CNPJ, certo? Priscila, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltou agora? Beleza. Então vamos pensar Tá agora bom? no corretor de seguros que ele tem um CNPJ, beleza? Tá. Aí vamos lá. Aí o cara tem um CNPJ, ele tem lá no contrato social dele as regras do jogo da empresa. E aí geralmente existe uma cláusula desse contrato social que fala sobre o administrador dessa empresa. Fulano de Certo. tal é o administrador, tal. E aí geralmente vem uma subcláusula falando sobre a remuneração desse administrador. E Certo. aí tem vários casos, mas geralmente vem sempre assim. Ou vem escrito assim, o sócio administrador poderá retirar um prolabore, ou, no caso, o sócio administrador receberá. E aí eu entendo o seguinte, quando vem poderá, está falando que eu posso ou não posso Sim ou ter não, prolabore. exato. E quando ele fala receberá, é taxativo. Tem que pagar o prolabore. Então, a primeira coisa que eu Certo. vejo, eu pego lá o contrato, isso aqui receberá. Então, o cadastro prolabore e taca de pau. Os outros aqui poderá. Aí eu pergunto para o cliente, olha, você quer contribuir ou não? Primeira questão é isso. Assim, a gente assiste muita reportagem daquele
representante da Previdência, que é uma coisinha fina lá, esqueci o nome dele. Ele é engraçado agora, ele é o chefe da Previdência, ele fala, não, é obrigatório todo mundo pagar a prolabore. Eu falo, mas peraí, se o cara está falando que não é obrigatório aqui no contrato, aí sempre fica vaga essa questão. É obrigado ou não é obrigado? É obrigado ou não é obrigado? E aí, a gente aqui no escritório, a gente acaba agindo da seguinte forma, olha, se está escrito que é obrigatório, a gente coloca e recolhe o prolabore. Se está escrito que poderá, eu jogo a decisão para o cliente. Falo, cliente, você quer ou não quer? Quais os danos de fazer ou não fazer? Essa era mais ou menos a pergunta aqui. Tá. Primeiro, se a gente não está agindo errado de não, Herbert, você deveria fazer o prolabore para todo mundo. Ou se não, Herbert, mas tudo bem, não é obrigado mesmo. E o único dano que o cara vai ter não vai se aposentar, enfim, sei lá. O que você acha disso? Tá. A partir do momento que ele exerce atividade remunerada, né, que ele tem função de trabalho, né, dentro da empresa, ele não é só um sócio, por exemplo, papel, de fato, ele exerce uma atividade, aí ele se torna um contribuinte obrigatório, tá? Então, a questão do poderá e deverá contribuir porque ele está exercendo o cargo ali de administrador, ou mesmo eu conheço vários sócios que efetivamente colocam a mão na massa. Então, enfim, a contribuição é obrigatória. O que acontece do deverá e do poderá? A grande questão nisso, Everton, veja bem, que depois essa pessoa ela vai ser prejudicada, porque esse tempo de contribuição não vai ser computado para ela, esse tempo de atividade. Veja bem, antes da reforma, eu tenho ainda, né? Porque ainda a gente se utiliza, porque a gente usa a regra até o dia 13 de novembro de 2019. Aposentadoria por tempo de contribuição ou antigo tempo de serviço. Então, eu provo que o cara ali, ele era administrador da empresa X, mas ele não contribuía. Vou poder computar o tempo de serviço dele? Não vou. Entendeu? Então, eu tive muito empresário, muito cliente que ficou desesperado, falou: olha, eu tinha uma empresa e lá em 1900 e bolinha, 1980, eu trabalhava, mas eu não tinha dinheiro para fazer o recolhimento. Aí eu falava para ele: traz o seu contrato social, e eu ia justamente aferir isso, se estava escrito poderá ou deverá. Se estava deverá, eu posso recolher fazer esse recolhimento previdenciário em atraso, comprovando que estava no meu contrato social, que eu deveria contribuir, que eu não contribuí, e aí o INSS gera ali em atraso, eu pago e esse tempo é computado. Se estiver poderá, o que vai acontecer? Eu posso até pedir para o INSS gerar a guia para eu pagar esse atrasado, mas vai ficar na análise do INSS se ele vai computar isso ou não, tá? Aí eu vou ter que juntar outras provas, por exemplo, declaração de imposto de renda para falar que ele exercia atividade remunerada naquela empresa. Se ele tiver essa declaração, então já é um risco muito maior, então ele pode perder esse tempo trabalhado ou contribuído se ele não fizer o recolhimento previdenciário. Então, ao meu ver, o poderá e o deverá deveria ser sempre deverá, porque é Entendi. atividade e recolhimento obrigatório, tá? Então, Deu deixa eu para ver se eu entender? entendi bem. Deu para entender? Tá. Mas vou recapitular aqui só para ver se... para eu validar. Tá. Então, você está me dizendo o seguinte, que na verdade, a minha preocupação maior era no seguinte sentido. Se eu colocar poderá e o cara não contribuir, não, obviamente, porque não quer pagar, ninguém quer pagar. Mas Exato. ele está prejudicando só ele mesmo. Ele não vai conseguir se aposentar, não vai conseguir computar o tempo dele. A minha pergunta mais era a seguinte: estou cometendo um crime? Essa era mais essa contra a Previdência? Porque o que você falou muito é: não, tem que pagar porque você está cometendo um crime. Mas aí você, no começo, você falou: olha, se o cara tem atividade de trabalho mesmo, e na grande maioria, as pequenas empresas, o sócio trabalha, né? No nível em que a gente tem de corretores de seguros, por exemplo,
o pequeno corretor, ele põe a mão na massa efetivamente. Não só para administração, mas também para fazer a parte técnica que precisa. Aí eu estou correndo um risco de o INSS vir bater na minha porta e falar assim, olha, tá vendo? Ele trabalha aqui, então ele tem que ter o recolhimento do INSS sim. Aí vai para alta e tudo mais. Ou simplesmente vai falar, não, você só vai se aposentar e você se ferrou. Era mais nesse sentido que era a minha dúvida. Tá, então eu vou responder na mesma terminologia. Você poderá ter uma sanção por fazer isso, tá? Porque o recolhimento é obrigatório. A partir do momento que eu trabalho de forma autônoma, eu me torno um contribuinte obrigatório. Então, eventualmente, se houver uma denúncia, não só o prejuízo de não se computar esse tempo para a sua aposentadoria, se houver uma denúncia, ou qualquer outra coisa, é que hoje, Everton, veja bem, o INSS ele não tem estrutura nem mesmo para analisar benefício, que dera fiscalizar, porque a obrigação do INSS é fiscalizar todo esse tipo de contribuinte que está irregular, né? Inclusive as grandes empresas, acho que você deve ter visto, que são as grandes devedoras para o INSS, né? Um órgão fiscalizador mais efetivo para esse tipo de situação, tá? Mas a pergunta é, poderá sim ser eventualmente Tem um risco previdenciário? Poderá. Sofrer uma sanção, porque a partir do momento que ele desenvolve uma atividade, ele se torna um contribuinte obrigatório. Não é facultativo, que eu tenha faculdade ou não de contribuir, ele é obrigatório, tá? Show de bola. Então, a recomendação é que nem que seja o mínimo, mas se recolha o Prolabore através do salário mínimo e está contribuindo. E aí vem uma outra polêmica, não, mas o salário da pessoa não é essa, porque eu também, o que tem que entender também, tá bom, eu tenho que fazer uma separação do que é um salário do que é uma distribuição de lucros, né? Exato, exato. Ele tem que fazer o recolhimento distribuição de lucro não vai haver. Sim. Não, maravilha. Então tá bom. Então ficou claro para mim. Então é o seguinte: você então exerce atividade laboral. Se você tem lá uma sociedade de 6 pessoas, 5 investidores e um só trabalha, vai ter o prolabore só para esse um, certo? Se todos trabalhassem, poderia recolher o prolabore para todos. Pode, exato. E como eu falei, não é a questão do poderá, é dever, Deverá. tá? Então não deverá, isso. Tá, aí vem aqui a Pamela, ela tá perguntando aqui nas mensagens aqui, ela falou assim, e na era do e-social, a doutora entende que essa fiscalização aumenta? Essa questão de saber do poderá, deverá, se porque é tudo muito automatizado, né? Nós temos dados aí, e até aplicado eu falar, tá? Mas o grande foco agora da fiscalização é o contribuinte autônomo, principalmente advogados, engenheiros, médicos, corretores. Então, o grande foco aí da fiscalização são os profissionais autônomos mesmo, porque com o e-social, o que aconteceu? A Receita unificou, né? Então, é muito mais fácil de haver uma fiscalização. Por exemplo, eu declaro X no meu imposto de renda, vamos supor, eu declaro uma renda aí de 10 mil reais, exemplo, 5 mil reais no meu imposto de renda mensal e recolho sobre um salário mínimo. Entendeu? Então. Sim, principalmente que você está dizendo a questão do autônomo, porque o autônomo vai fazer o tal do livro caixa lá, vai colocar lá. Exato. Aí ele escreve lá, recebi 20 mil reais, tive as despesas tal, e aí tem a contribuição de um salário mínimo, eu falo, opa, acendeu uma luz aqui. Né? Exato. Então é complicado, né? Então, aí essa pessoa, ela pode ser executada, inclusive, para pagar a diferença aí do recolhimento, cair na malha fina, e daí ter multa, e você sabe melhor do que eu aí que é um absurdo quando acontece isso, né? Sim. Mas hoje, a pergunta aí da Pamela, hoje sim, com o e-social, a informação está muito mais unificada, né? Está unificada, e a fiscalização, principalmente nos profissionais autônomos, ela é muito maior. Entendi, show de bola. Eu vou ler mais uma outra pergunta aqui que mandaram. Aí até está nos comentários da foto que a gente
divulgação da live. Então, teve uma pessoa aqui que é o... Deixa eu ver aqui. Aqui. É o José Máximo, que ele está até online aí, que a gente chama ele carinhosamente de Zeca. Ele falou, ó, dei entrada na minha aposentadoria em 30/10/2018, por idade urbana. Até hoje não saiu. Fiz tudo certo, fiz errado. Pode me esclarecer, por gentileza? Aí, saber se foi certo ou errado é complicado, né? Sem você poder ver o processo em si. Mas seria possível dizer que essa demora é normal ou isso é anormal? Zeca, Zeca, né? Vocês Zeca, chamam Zeca. ele. Zeca, o que está acontecendo? Até está saindo muito na mídia que o INSS, depois da reforma previdenciária, ou seja, depois de novembro, ou seja, um mês depois que você deu entrada aí no seu benefício, o sistema do INSS travou. Então, nós estamos com atraso no território nacional inteiro, não é só na sua cidade, não é só na sua região, mas sim em todo o Brasil, porque o sistema do INSS está parado. Tanto que o governo tem tomado medidas aí para atualizar o sistema, o próprio software mesmo do INSS não funciona, ele não consegue gerar nem cálculo de benefício. Para quem me segue aí também, eu até postei há umas 2 ou 3 semanas atrás que um cliente lá do escritório tinha 35 anos, teria que ter 35 anos de contribuição. Eu comprovei 36 e 8 meses e o INSS indeferiu, porque o sistema não está tendo suporte para gerar benefício depois da reforma. E falta de servidor também, tá? Ao longo dos anos não foi feito concurso para o INSS. Os funcionários que já estavam trabalhando, a maioria deles já se aposentaram, então o governo atual agora, ele está tentando medidas aí, tentando colocar militar para trabalhar, abrindo concurso, mas é uma coisa que vem aí, que vai ter uma melhora daqui a uns meses, tá? Então, Zeca, tem um pouquinho de paciência, não faz outro requerimento, porque se você fizer outro requerimento, o seu pagamento de atrasado, ele vai começar a computar a partir do requerimento. Então, se você tiver um pouquinho mais de paciência, o que vai acontecer? Quando vier o seu benefício, ele vai vir no pagamento desde outubro do ano passado, tá? Então, essa demora é normal, está acontecendo com os meus clientes, está acontecendo com os clientes de outros advogados, está acontecendo com você, o problema está no Brasil todo. Mas o governo promete melhorar isso daí a partir do mês de março desse ano. Ô Priscila, mas deixa eu te fazer uma pergunta então. Ele vai receber isso de forma acumulada, mas não com juros, né? Só vai receber o principal normal, né? Ou vem isso bem atualizado? Não, vem atualizado sim, tá? Vem atualizado com juros de correção, tá? Vem pelo pagamento de PAB. Então eles atualizam, se tiver juros e correção, se for que nem ele já está correndo juros desde outubro do ano passado, então vem com juros e correção sim, tá? É que no caso aqui ele está falando ainda que na verdade não foi outubro de 2019, foi outubro de 2018. 18, é verdade. Então, Eu ainda acredito. Se o Zeca puder até complementar aí, ele está online, Isso. falar para mim se o processo dele foi para recurso. Porque, veja bem, se foi em 2018 e não teve uma decisão de primeira instância, por exemplo, da agência, já é um pouquinho preocupante, porque o que tem demorado é de 2019. Como o dele é outubro de 2018, eu acredito que o dele deve estar na junta de recursos. Porque dentro do INSS nós temos 3 instâncias. Nós temos a agência. Se a agência não dá o benefício, a gente pode recorrer para a junta. E depois nós temos a terceira instância, que é a Câmara de Julgamentos, tá? Que fica em Brasília. Então, dentro do INSS, nós temos essas 3 instâncias. Então, eu acredito que o caso do Zeca aí deve estar na junta e é por isso que está demorando também, tá? Mas por todos os motivos que eu já falei. Entendi. E, ô Zeca, talvez se fizer sentido também, depois a gente deixa o contato da Priscila. De repente você pode ver se ela pode te assessorar nesse sentido, né? Sim. Porque às vezes a gente tentar fazer as coisas sozinho acaba nós não sabendo o caminho que tem que ser tomado, demorar mais, né? Tende a gente acabar demorando mais no sentido que a gente não é especialista nisso. E aí a Priscila é especialista, de repente ela pode te assessorar nesse sentido. Belezinha.
que falta só 15 minutos, já falamos 45 minutos, o tempo voa. E ainda tem um monte de dúvidas aqui, mas só mais uma aqui do pessoal que colocou lá também nos comentários. O Nivaldo, ele colocou assim, ó: sou já aposentado há 17 anos e continuo trabalhando na iniciativa privada, né? Ele continua trabalhando, ou seja, continua ainda contribuindo também há 17 anos, e ele tem 60 anos que ficou sabendo que há uma aposentação. Queria saber se isso realmente é possível. Penso eu que ele está achando que vai ser recalculado a aposentadoria dele. Isso faz sentido ou isso é mito? Como que é? Olha, Everton, o que que acontece, né? Nós tínhamos uma ação que chamava desaposentação. O que que era essa tese da desaposentação? Então, eu já era aposentado, eu continuei trabalhando, como é o caso aí do como que é o nome Nivaldo? dele? É o Nivaldo. Do Nivaldo, eu me aposentei e continuei trabalhando. Então, o que que eu fazia antes com a tese da desaposentação? Eu pegaria todo esse salário de contribuição depois da aposentadoria, computava com a minha primeira aposentadoria e gerava um benefício novo muito mais vantajoso, porque primeiro a pessoa tinha mais tempo de contribuição e ela já tinha mais idade. A tese da desaposentação, ela caiu por terra, porque o STF há um ano e pouco atrás, ela soterrou a tese da desaposentação, tá? Então, hoje não é possível mais, a gente não acredita mais na tese da desaposentação por conta disso. A reaposentação é uma outra tese, tá? Já tem decisões favoráveis aqui no Brasil. Uma revisão que também tem sido muito falada é a revisão da vida toda. Eu acho que muitas as pessoas que estão nos acompanhando, elas já devem ter ouvido, mas veja, são decisões ainda, por exemplo, que a revisão da vida toda, o STJ falou sim, reaposentação é um outro nome de uma espécie de desaposentação também, que tem algumas decisões já no país, mas a tese ainda não está. Tá? Pode acontecer, por exemplo, como aconteceu com a desaposentação. STJ havia falado sim, aí veio o STF e falou não, e todas as pessoas que estavam com a ação no Brasil, elas perderam realmente o processo. Algumas pessoas até tiveram que devolver valores que já haviam recebido pelo INSS. Então, assim, é importante, primeira coisa, procurar um especialista para se fazer um cálculo, porque nem toda revisão aumenta benefício. Existem revisões que, se você entrar, você pode de repente mexer e alterar e diminuir o seu benefício. Então, a minha dica é: procure um profissional especialista para fazer um cálculo e ver se o seu benefício se enquadra naquela revisão, se a gente entrar, se vai aumentar, se vai haver um aumento financeiro naquilo. Porque de repente você fica anos esperando uma decisão na justiça. Nós que trabalhamos com pessoas idosas, a gente acaba criando uma esperança, até uma ansiedade no idoso, e depois para não ter um resultado satisfatório. Então, eu sempre me preocupo muito com até social mesmo do cliente. Então, ele procurar um especialista, fazer o cálculo, para ver se isso no caso dele se enquadra mesmo. Tá bom, Nivaldo? Tá bom, então o procedimento aí teria que esperar fazer 65 anos e para um especialista poder fazer os cálculos se faz sentido ou não. Fazendo sentido, ingressa com uma ação judicial, não é um processo administrativo, certo? Não, é um processo judicial. Tá bom, maravilha, legal. Para a gente ir se encaminhando aqui para o final, tem umas perguntinhas aqui de um pessoal que é MEI, microempreendedor individual. Então lá nos comentários eu anotei aqui para não esquecer, o Eric, ele perguntou assim: eu sou microempreendedor individual e eu pago uma DAS lá, já estou contribuindo com o INSS? Vou me aposentar? Não, ele já está contribuindo. Aquela contribuição mínima, ela dá direito a todos os benefícios da Previdência Social, tá? Com exclusão a aposentadoria por tempo, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a pessoa pode se aposentar com idade mínima, tá? E com os 15 anos, que era o que a lei falava antes, pode ter auxílio doença, pode ter pensão por morte, tá? Todos os benefícios com exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição.
Show de bola. Então, eu queria até também fazer um adendo aqui, porque assim, a gente também recebe, a gente envia aqui para os nossos clientes que não são MEI, que estão no sistema do Simples Nacional, e a gente manda uma guia para eles chamada DAS, né? Documento de Arrecadação do Simples. Tempo, o Simples Nacional, ela vem quebrar a destinação da onde está indo o recurso, né? Então, geralmente vem escrito lá, a parte desse imposto vai para o IRPJ, CSL, e aí vem lá sempre escrito assim, INSS. E aí o pessoal confunde muito achando que, então se está lá na minha guia da DAS ou INSS, eu estou contribuindo. E na verdade não é bem assim. Ali só está citando a destinação do recurso que a DAS, a Receita Federal, está recolhendo e está falando, olha, vou mandar isso para cá, para lá e para lá. E aí o INSS está dentro dessa destinação. Contribuir com o INSS tem que ser feito no seu PIS, no seu NIT, lá na sua inscrição, uma guia de recolhimento do INSS, seja por prolabore, seja por contribuição avulsa, enfim, mas não está ligado exatamente à guia do DAS, beleza? Concorda? Falei bobeira? Falou certinho. Falou Show de certinho. bola. E aí também uma dúvida que os MEIs têm bastante é o seguinte, mas eu consigo me aposentar por tempo de contribuição? Não, né? Vai ser por Não, idade. acabei de falar. Não tem essa possibilidade. O MEI, por ele se tratar de uma contribuição muito reduzida, a única possibilidade do MEI se aposentar por tempo de contribuição é fazendo o recolhimento da diferença. Porque como ele paga 11%, Entendi. se ele recolher os 9% de diferença até o que ele quiser, por exemplo, aí ele consegue se aposentar por tempo de contribuição. Se ele quiser fazer um recolhimento, por exemplo, por 2 salários, enfim, ele vai ter que recolher a diferença. Que é perfeitamente possível fazer esse recolhimento, né? Porque faz uma guia avulsa e paga sobre mais uma base lá. Só que não vai ser na mesma alíquota que ele paga no MEI, né? Não vai achar que é espertão, né? Daí não tem como. Sim. Aí geralmente é 20%, né? Porque ele vai ser considerado um contribuinte individual, é isso? Exato. Aí ele cai na regra geral, né? Porque há um incentivo para o MEI, né? Então, aí se ele quiser se aposentar por tempo de contribuição, ele tem que contribuir a diferença e ele cai no recolhimento de regra geral. Maravilha. Então é o seguinte, ó, pra gente deixar bem fixado, então se você é um MEI, aquela guiazinha que você está pagando todos os meses, ela vai te dar direito a você ter uma aposentadoria de um salário mínimo quando você atingir a idade mínima lá. Se você quiser contribuir com mais, você vai pegar, beleza, eu quero contribuir com 3 salários, você vai pegar a base da diferença dos 2 salários e vai contribuir uma guia de INSS com 20% de INSS, ela vai vir no dia 15. O procedimento é um pouco diferente, certo? Show de bola. Bom, Priscila, eu acho que nós abordamos aí bastante temas. Ficou até aqui, ó, eu faço parte, eu patrocino um programa de rádio aqui também, que é voltado para corretores de seguros, tem uma audiência fantástica. E ele está deixando um comentário aqui, ó, se faz sentido, se você um dia participar com eles no programa lá, um programa bem legal. E aí eu vou responder para você, Fábio, que provavelmente acho que é o Fábio que está aí no comando aí do Insta. A Priscila já tem atuações em rádio, não tem não, Priscila? Fala aí pra gente aí. Eu faço uma atuação na Rádio Educadora, a rádio aqui da minha cidade, no programa mais antigo de Limeira, que não o programa mais antigo da rádio, é um programa que já tem 40 anos, é o programa Voz do Povo, e sempre que eu sou convidada, eu vou lá, te esclareço as dúvidas, e seria um prazer aí participar, fazer uma participação com vocês aí na rádio. Show de bola. Então, eu deixo aqui, depois eu conecto vocês dois lá, né, para que você possa participar. Maravilha. Priscila, estamos aí encerrando, faltam 3 minutinhos. Você gostaria de deixar alguma mensagem final, alguma orientação? Como que as pessoas te acham?
Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de dar um recado assim, para todas as pessoas que estão em vias de aposentadoria, principalmente para os idosos, né? O INSS hoje, o que que ele faz? Ele não atende mais de forma física o segurado, né? Ele joga a pessoa, mas se você vai até a agência e fala, olha, procura o sistema. Então, muitos segurados, eles estão com falta realmente de informação. É muito importante essa live, inclusive, que a gente está fazendo, porque não só a parte profissional, eu acho que a gente está contribuindo para as pessoas de forma social mesmo, e eu acho que isso que é o legal de você hoje ter internet, né? E as pessoas estão super desinformadas, muitos idosos não têm acesso ao sistema do INSS, não sabem como mexer na internet, não sabem como mexer no INSS e, de repente, eles ficam aí de atravessadores, às vezes, de pessoas com má intenção, inclusive. Então, o que eu sempre falo para todo mundo, procura um profissional da sua confiança, alguém que você já conheça, para poder verificar a sua situação de aposentadoria. Trabalhar com direito social, trabalhar com direito previdenciário não é para qualquer um, requer especialidade. Então, assim, o meu conselho para todo mundo, se tiverem dúvidas, não busquem o INSS sozinho, busquem sempre um profissional especializado, porque ele vai saber qual é o momento melhor da sua aposentadoria, ele vai conseguir, de repente, aumentar até o seu salário de contribuição. Então, fica aí o meu recado e eu espero o próximo convite aí para a gente fazer outras lives. Priscila, eu que agradeço a sua disponibilidade de passar a sua experiência para nós aí. Foi muita contribuição para o pessoal. E se as pessoas que estão nessa situação, vivendo esse momento, por exemplo, como o Zeca, já fica a dica, podem procurar a Priscila. A Priscila é extremamente especializada nesses assuntos, ela é de Limeira, de confiança, nós podemos indicar aí com certeza, porque foi muito bem indicado para nós também. E show de bola, eu tenho acompanhado também o seu trabalho também nas redes sociais, no programa que você me passou o link, eu sempre escuto, é muito bacana. E é isso, então, você estando disponível, sem fazer mais conteúdo ao pessoal e ajudar realmente aquelas pessoas, como você falou, infelizmente o atendimento do INSS ele não é dos melhores. O meu primeiro emprego que eu fiz um estágio no INSS na área de perícia, você imagina. Então você via lá as pessoas, lá toda machucada, tudo tipo de situação. Nós vamos precisar de outras lives só para falar de benefícios por incapacidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Aí fica aí a dica para um próximo, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. O que você precisar também, estamos à disposição, tá bom? Tudo de bom aí, bom dia, até mais, viu? Obrigado. Tchau, pessoal. Quem quiser o contato dela, eu vou deixar marcado aqui também nos stories. Você pode chamar ela no direct lá, tá bom? Abração, até mais, bom dia a todo mundo. Tchau. Tchau.